divórcio somente com duas bases. Só se acontecer uma dessas duas coisas. Primeiro, adultério. E segundo, se a parte descrente abandonar a parte crente. Aí, nesse caso, é possível a pessoa que é vítima, ela pedir e obter o divórcio, casar-se uma segunda vez. Se houver separação que não seja por esses motivos, então Paulo diz, então não case, né? Então não case, ou então que se reconcilie. Se casar com outro de qualquer maneira, palavras de Jesus, vai estar cometendo adultério. É grave, é grave. É sério, muito. Então, pensa bem, que deu os jovens aqui. Pensa bem antes de casar. Queridos, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ler 3 passagens da Bíblia e vou explicá-las. Elas são passagens relevantes para o tema de casamento e que não podem ser deixadas de fora quando a gente faz uma reflexão a respeito do assunto. Então será Gênesis 3, a instituição do casamento, depois Mateus 19, a questão da separação com base em adultério, e 1 Coríntios capítulo 7, separação com base em abandono. E, naturalmente, eu quero depois dar um tempo para vocês fazerem perguntas. Nem sei se... Eu vou tentar ir o mais rápido possível para que nós tenhamos um tempo razoável para esse período de perguntas e respostas. Vamos começar com Gênesis 2, na verdade eu disse 3, mas é 2. Gênesis 2, e vamos a partir do verso 18. O Senhor Deus disse ainda, depois de ter criado o homem, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais, trouxe para Adão para ver que nome daria. E Adão nomeia, então, os animais e é dito no final do verso 20, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu, tirou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Um e outro estavam, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Alguns pontos aqui nesse relato. Em primeiro lugar, a mulher foi criada como auxiliadora do homem, mas era uma auxiliadora semelhante a ele. Então você tem a definição do papel auxiliar, mas a definição ontológica é igual a ele. Então, homem e mulher são iguais diante de Deus, mesma dignidade, mesmo valor, não há diferença, foram criados ambos à imagem e semelhança de Deus, mas Deus atribuiu diferentes papéis. Já na criação, a mulher é criada como ajudadora. Depois, outro ponto que eu quero fazer aqui é o fato de que Deus, para criar a mulher, Ele criou diferente do homem. Ele criou o homem do pó da terra e soprou o espírito da vida. Mas na criação da mulher, Ele tirou uma parte do homem, que foi costela, e eu brinco com minha mulher às vezes dizendo, você é carne de segunda, né? E ela responde, mas você foi feito do barro. Então, eu sempre perco essas discussões, né? Mas foi tirada do homem, e Agostinho, comentando esse texto, ele faz umas interpretações bonitas, né? A costela, porque é perto do coração, é debaixo do braço, é perto do coração para que ele possa amá-la, debaixo do braço para que possa protegê-la. E há todo um simbolismo aqui no fato de que Deus foi fazer a mulher a partir do homem. E o propósito de Deus é mostrar a unidade entre eles, como nós vemos em seguida, quando o homem acordou, e dizem que até a origem do umbigo é isso aqui, sabiam disso? É uma teologia profunda. Adão tinha umbigo ou não? Sabem qual a origem do umbigo, segundo alguns teólogos? Adão dormiu,
Deus fez a mulher. Quando Adão acordou, olhou e disse... Aí o Senhor gostou, né, moleque? Aí fez aquele... Essa foi horrível, foi horrível. Bom, o ponto é que há essa união intrínseca. A mulher foi feita do homem. E o homem diz, no verso 31, quando a viu, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. E as conclusões disso são: o casamento é indissolúvel. O casamento é a união de um homem e de uma mulher, de maneira que eles formam uma nova entidade, por assim dizer. Não serão dois, mas são um. Eles estão unidos. E a outra conclusão que é tirada no verso 24, por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse versículo fala da indissolubilidade do casamento, fala do propósito de Deus de que o casamento dure para sempre, fala de que no casamento os dois são um e que, portanto, eles devem buscar, trabalhar juntos, servir juntos, se ajudar mutuamente, cooperar um com o outro. Aqui você tem toda a base bíblica para a noção de casamento. Nós cremos que o casamento é uma instituição divina. Notem, inclusive, que o casamento foi criado por Deus antes da religião, porque a essa altura não tinha pecado. O pecado vai acontecer no capítulo 3, e religião só existe onde há pecado. Não há necessidade de religião, não existe pecado. Mas depois da queda é que Deus veio e começa a história da redenção. Então, o casamento antecede religião. Isso vai ser importante quando a gente chegar em 1 Coríntios capítulo 7. Mas o que eu quero dizer a partir desse texto aqui é que o casamento é uma instituição divina, não é uma conveniência social, cultural, mas é uma instituição divina. O casamento é monogâmico, Deus criou um homem e uma mulher, o casamento é monogâmico, e o casamento é hetero. É um homem e uma mulher. Deus não criou dois homens e Deus não criou duas mulheres. Deus criou um homem e criou uma mulher. Então, a partir do relato bíblico da criação e do casamento, nós já temos o padrão que nós seguimos nas igrejas bíblicas para essa questão de casamento. Indissolúvel, hetero, monogâmico, baseado na unidade, papéis diferentes, embora ontologicamente marido e mulher são iguais. Tudo isso a gente pode tirar aqui desse texto. A segunda passagem que eu quero ler com vocês está em Mateus capítulo 19. Queria que vocês abrissem. Aqui já a queda havia acontecido, o pecado entrou no mundo, bagunçou o ideal de Deus para o casamento. E agora nós encontramos o Senhor Jesus tendo que tratar desse assunto. Mateus 19, a partir do verso 1. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, testando e perguntando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador... E aqui Jesus faz menção ao texto que eu acabei de ler para vocês. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à mulher, não convém casar.
Jesus, porém, respondeu: nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Queridos, aqui nós vamos ter que voltar um pouquinho para Deuteronômio 24:1, por favor. Marque aí, bota o dedo aí e volte para Deuteronômio 24:1. Para quem tem dificuldade, fica no Antigo Testamento. Deuteronômio 24:1 é o 5º livro de Moisés. Aqui nós temos Moisés transmitindo a lei de Deus para o povo. Olha o que é que Moisés disse aqui. Isso aqui foi depois de Gênesis 3, o pecado tinha entrado no mundo, toda aquela confusão. Moisés disse assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for se casar com outro homem, e se esse passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Então Moisés tinha dado essa lei de que se o homem encontrasse na sua mulher uma coisa indecente, ele podia dar uma carta de divórcio para ela. Podia dar uma carta de divórcio para ela. Havia uma discussão muito grande entre os judeus sobre o que seria essa coisa indecente. E a gente pode entender por quê, né? O que seria essa coisa indecente? E havia duas correntes de interpretação. Uma liderada pelo rabino Shammai, que era uma interpretação que dizia o seguinte, que a coisa indecente é o adultério. É o adultério. É isso que é a coisa indecente, é a mulher trair o seu marido. Isso dá ao marido o direito de dar carta de divórcio. O rabino Hillel, ele tinha uma interpretação mais frouxa do Antigo Testamento, e ele dizia que não, isso aqui não é adultério não, isso aqui é qualquer coisa que o homem não goste na mulher. Se ela queima o arroz, se ela não dobra a roupa dele direito, ou qualquer outra coisa que o homem não gosta na mulher, isso é base para dar carta de divórcio. Pode divorciar por qualquer motivo, é só o homem achar que a mulher não corresponde às expectativas, então encontrou uma melhor, pode dar carta de divórcio para que essa mulher se case outra vez. Então tinha entre os judeus essa discussão. E os fariseus queriam pegar Jesus numa palavra, por isso armaram esse trap, não é, para Jesus, montar essa armadilha para Jesus. No meio da multidão, eles vieram: mestre, só uma pergunta, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Remetendo àquela passagem de Deuteronômio 24 e querendo testar Jesus diante da multidão. Olha a resposta de Jesus. Primeiro, ele disse: vocês nunca leram o padrão bíblico? O padrão bíblico é que o homem não deixe a sua mulher nunca. O padrão bíblico é unidos até que a morte os separe. Está no verso 5, voltei para Mateus 19. Vocês nunca leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse: o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que não são mais dois, porém uma só carne. A resposta de Jesus, ele respondeu com a Bíblia, né? Ele respondeu citando Gênesis 3, o que é uma lição importante para nós, porque a gente tende a abordar essa questão de casamento culturalmente, socialmente. O que é que a sociedade aceita? O que é que o Estado permite? Hoje em dia o Estado permite divórcio por qualquer razão, mas quando Jesus foi abordar a questão do casamento, ele se remeteu à Escritura. Então, esse é o padrão, é assim que nós, na igreja, nós entendemos esses assuntos. Nós perguntamos, o que é que a Bíblia diz?
E a Bíblia diz, os dois serão uma só carne. E a conclusão de Jesus foi, no verso 6, portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. De vez em quando chega alguém para mim assim, para justificar a sua separação, e diz, pastor, eu me separei, né? Quando eu digo assim, mas a Bíblia diz, né, que não separe aquilo que Deus uniu. Diz, pastor, mas meu casamento não foi Deus que uniu. Né? Meu casamento não foi Deus que uniu, então esse versículo não tem a ver comigo. Ele não está falando de casos específicos, ele está colocando a regra geral para o casamento. Uma vez que você casou, você se colocou debaixo dessa regra. O que Deus uniu, o homem não deve separar. Não deve separar. Todo casamento, né, você casou errado, casou com uma pessoa que você não conhecia, casou precipitadamente, mas casou. Então, na hora que casou, está debaixo da regra. E a regra é essa, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavras de Jesus, palavras de Jesus. Aí os fariseus disseram, sim, mas lá em Deuteronômio 24, Moisés disse que podia dar carta de divórcio e repudiar. E aí, Jesus, como é que fica? Você está citando Gênesis 3, mas nós estamos citando Deuteronômio 24, que Moisés fala que pode dar carta de divórcio e repudiar. Resposta de Jesus no verso 8, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher de vocês. Ou seja, por causa do pecado, aquilo que poderia ser consertado, restaurado, acabou sendo motivo de quebrar essa aliança que Deus havia instituído. Foi por causa da dureza do coração. Quando existe divórcio, tem dureza de coração, tem falta de perdão, falta de reconciliação, falta de se humilhar e tentar resolver o caminho. O divórcio parece ser o caminho mais rápido e fácil, especialmente quando hoje as leis abrem a porta para você fazer isso de qualquer maneira. Num dia, 2, você está divorciado. Resolve seu problema, não é? Não resolve não, que você vai levar o problema para o próximo casamento. Mas Jesus disse, o divórcio foi dado por causa da dureza do coração, porque não é da vontade de Deus. O propósito de Deus nunca foi o divórcio, e Malaquias diz, no final do capítulo 3, diz que Deus odeia o divórcio, porque ele quebra essa finalidade. Eu citei Malaquias 3, lá ele diz assim, diz por que Deus odeia o divórcio? Porque Deus formou a humanidade, um casal, para que, eu estou parafraseando o texto, para que deste casal ele tivesse um povo. Então, por que Deus fez assim? Por que Deus não criou a humanidade como criou os anjos? Os anjos foram criados indivíduos já completos em um número definido. Tem tantos anjos hoje quantos no dia em que Deus os criou. Anjo não se multiplica, não proliferam. Mas Deus criou a raça humana diferente. Ele criou a raça humana toda num casal, de onde viria a humanidade. E é através do casamento, pelo relacionamento conjugal, pela geração ordinária comum, que a humanidade prospera, se multiplica, e dentro dela e com ela a igreja. Então, o divórcio é uma facada no coração do plano de Deus. Quebra o casamento, quebra a linhagem, quebra aquilo que Deus planejou desde o início. Por isso Jesus disse, olha, isso aqui, Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Aí Jesus diz agora, voltando à questão, agora Jesus está pronto para responder a questão sobre se é lícito repudiar. Ele diz assim, eu, porém, digo a vocês, quem repudiar sua mulher, repudiar aqui é mandar embora, como lá em Mateus, Jesus aqui está interpretando Deuteronômio 24, e ele segue a linha de Shammai, a linha mais rígida. Ele diz assim, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, se você mandar a sua mulher embora, e ela não cometeu adultério, não foi por causa de adultério, e se você casar com outra, depois de ter se separado e mandado ela embora, o primeiro casamento terminou e não foi por causa de adultério da mulher, se você casar com outra,
você comete adultério. Você comete adultério. É claro, isso cut both ways, não é? Com relação ao homem também. Se a mulher se divorciar do marido, e sem que o marido tenha adulterado, e ela casar com outro, ela comete adultério, nas palavras de Jesus. Então, segundo Jesus, a única razão ou causa lícita para, e mesmo assim, com pesar da parte de Deus, para o divórcio é se ele foi precedido por adultério. Não tendo havido relações sexuais ilícitas, se você casar uma segunda vez, você comete adultério, nas palavras de Jesus. Que é essa a interpretação, e que é dura essa interpretação, a gente sabe porque os próprios discípulos de Jesus disseram, então é melhor não casar. Vou entrar numa de onde eu não posso sair? Porque hoje em dia, quando o pessoal casa, ele já tem a palavra divórcio, né? Sabendo que se der errado, eu me divorcio. Já casa pensando assim. Mas Jesus disse, não, você quando casa, você casa assim, pensando, até que a morte os separe. Os discípulos de Jesus, quando viram isso aí, disseram, mas de jeito nenhum. Né? Eles disseram aqui, se é assim, verso 10, não convém casar. Eu vou entrar numa prisão. E é isso mesmo, prisão no bom sentido. Casamento é coisa séria. É um engajamento para a vida toda. Não é algo to be taken lightly. Né? Não é alguma coisa que você vai fazer de maneira superficial. É algo pensado, é algo planejado, coisa orada. Tem toda uma série de circunstâncias para que você case de acordo com a vontade de Deus. Case certo, porque senão é até que a morte os separe. E não é que não vai dar certo, né? Deus ajuda. Não tem nenhum problema no casamento que Deus não possa ajudar a resolver, né? Especialmente se você usar aquelas 3 palavras mágicas que vão salvar qualquer casamento. Primeiro, eu estou errado. Segundo, eu lhe peço perdão. E terceiro, com a graça de Deus, nunca mais vou fazer isso. Essas 3 frases salvam qualquer casamento. Viu? Qualquer casamento. Decore aí e repita para você mesmo todos os dias. Não convém casar. Olha a resposta de Jesus. No verso 11, nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento. O que me leva a concluir, mais adiante Paulo vai confirmar, que casar é um dom. Nem todo mundo tem o dom de casar. Tem gente que teria sido mais feliz se tivesse ficado solteiro. Nem todo mundo é apto. Jesus diz aqui, nem todo mundo é apto para receber esse ensinamento. E ele está falando de casamento. Aí ele diz, porque há eunucos de nascença. O eunuco era um oficial do rei, que era geralmente encarregado dos negócios do rei e do harém do rei. Então, por conta disso, você não pode botar raposa para tomar conta de galinheiro. Então, o eunuco, ou ele era castrado, ou era alguém que não tinha interesse com o sexo oposto. Não é necessariamente alguém homoafetivo, não é? Mas alguém que viveria muito bem sem casar. Então, esses o rei colocava para tomar conta do harém. Então, a palavra eunuco passou a ter o sentido de alguém que está livre da compulsão de ter relações sexuais. Não é que ele não seja homem ou mulher, mas é que não tem essa compulsão, essa vontade, esse ímpeto, esse desejo de ter relações sexuais a ponto de estar disposto a fazer qualquer coisa por isso. Então, Jesus diz, tem eunucos de nascença, tem gente que nasce assim. Não são homoafetivos, mas simplesmente eles eles podem viver muito bem sem ter relações. Tem gente assim. Há eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram assim, é referência ao eunuco que é oficial do rei. E há outros que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não tinha esposa e ele não quis casar por conta do trabalho dele. É muito difícil você sair de uma cidade para outra a cada 10 dias, apedrejado, preso, chicoteado, puxando uma esposa pela mão e com um menino no colo, um na barriga e mais 2 atrás. Então,
A vida de Paulo não permitia, a vida de Paulo pelo reino de Deus, como missionário, não permitia que ele casasse. Então ele se fez eunuco por causa do reino de Deus. Então Jesus disse, isso não é para todo mundo. Casar não é para todo mundo. Então tem que pensar direito se você não... E aqui é uma coisa que eu acho que é muito importante. A gente devia incentivar mais os pais, porque é terrível o que é que os pais e a igreja fazem com as moças, por exemplo, e os rapazes, né? Chega a 18 anos, não arrumou a namorada e tudo, né? O pessoal já fica olhando assim. Chega aos 25 anos, também continua sem ter uma namorada e alguma coisa, né? O pessoal já, né? Ou então, quando a moça chega aos 35 anos, né? Não casou, 30 anos, né? Não casou nem nada, vai ficar para titia, né? Vai ficar para titia. Passou dos 30 e não casou, deu o último tiro na macaca e por aí vai, né? Isso é uma expressão nordestina, né? E o pessoal fica fazendo pressão, né? Pressão. Mas, às vezes, eu queria aqui defender o celibato e a solteirice como sendo uma opção para os nossos jovens. A solteirice é uma opção, e é uma opção boa, e que você pode... vai continuar a ter as grávidas e os casamentos, viu, pastor Samuel? Não se preocupe, não. Mas tem jovens que... poderiam contemplar a solteirice como sendo um caminho de vida. É uma opção que o próprio apóstolo Paulo vai defender em 1 Coríntios 7, e vou dar uma olhada com vocês. Mas é isso que... O meu ponto aqui é que Jesus confirma tudo aquilo que a gente leu lá em Gênesis 3, inclusive cita a passagem, e explica o porquê do divórcio em Deuteronômio 24, confirmando tudo que nós falamos. É uma instituição divina, não é para ser terminado. Deus quer que dure até que a morte os separe, é entre um homem e uma mulher, e é alguma coisa que deve ser honrado e respeitado e preservado. Somente em caso de adultério é que pode haver uma separação. E nós dizemos o seguinte, nós pastores, quando nós recebemos casos assim, vamos supor, houve adultério e o casal vem procurar ajuda, nós nunca falamos do divórcio como sendo a opção. É a última de todas. A primeira coisa que vamos fazer vamos tentar restaurar o casamento. Por que é que aconteceu o adultério? Geralmente tem responsabilidade dos dois lados. Não é? Não justifica, mas tem responsabilidade nos dois lados. Por que é que aconteceu o adultério? E a possibilidade de perdoar e de restaurar, porque existem muitos casos em que houve adultério, o casal lutou pelo casamento e restaurou. Conhecemos vários casos de casais restaurados que passaram por uma fase difícil dessa. Deus pode restaurar. O divórcio é a última opção que os pastores bíblicos vão oferecer a você em caso de ter havido adultério no seu casamento. Então, até que a morte os separe, adultério, uma possibilidade. Mas tem outras circunstâncias aqui. Quando Paulo escreveu a carta Paulo recebeu uma carta dos coríntios pedindo explicação sobre uma série de questões. E ele escreveu a sua primeira carta como resposta. Uma das perguntas feitas pelos coríntios tinha a ver com o casamento. O que era melhor, casar ou ficar solteiro? Viúvas podem casar? Se eu estou casado, posso me separar para servir a Deus? E se meu marido for descrente, posso me separar porque ele é descrente para poder servir melhor a Deus? Todo esse tipo de pergunta havia sido levantado numa carta que eles mandaram para o apóstolo Paulo sobre esse assunto. As respostas de Paulo estão no capítulo 7 e eu quero mencionar brevemente. Verso 1, acompanhe aí na sua Bíblia. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Ou seja, tocar aqui um eufemismo, né? Quer dizer, é bom que o homem não case e não tenha relações. Por que Paulo está dizendo isso? Porque no contexto daquela época, casar, um crente casado ia sofrer muito mais do que um crente solteiro por conta das perseguições, da hostilidade, de toda a administração do casamento e da criação de filhos no ambiente hostil. Então, e também porque muitos queriam ser missionários, o que seria mais difícil ainda. Então Paulo diz, considerando a situação de vocês, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, verso 2, por causa da imoralidade,
ou seja, pela tentação de satisfazer os desejos sexuais de maneira ilícita, prostituição, fornicação e tudo mais, por conta da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o próprio marido, reafirmando, primeiro, que o casamento foi dado por Deus para alívio da tensão sexual, fora disso é imoralidade, é fornicação, prostituição. Segundo, que o casamento é hetero. E terceiro, que ele é monogâmico. Cada um tem a sua mulher e cada uma tenha o seu marido. Monogâmico. Acabou poligamia. Poligamia é um desvio que é contemplado no Antigo Testamento, até de má vontade, por assim dizer. Mas no Novo Testamento já volta ao padrão monogâmico de Deus. Então Paulo diz, cada um tem o seu próprio marido. Que o marido, agora o verso 3, que o marido conceda à esposa o que é devido. Paulo não está falando de mesada, está falando de sexo. Uma vez que você casou, sexo é dívida. Dívida. Cada homem conceda, cada homem tem sua... Que o marido conceda à esposa o que é devido e de igual modo a esposa ao seu marido. Quando a Bíblia diz que sexo é dívida, não está querendo dizer assim, dizer que tirar toda aquela beleza, espontaneidade. A gente sabe que vai ter ocasiões em que o outro não está disposto ou não pode, tem o período da mulher e por assim por diante, né? Para você não chegar em casa e dizer assim, paga a dívida, mulher, né? Não estou dizendo isso, não estou dizendo isso para você, tá? Não é isso que eu estou ensinando aqui. Estou só explicando porque é que o apóstolo Paulo está falando dessas coisas. Vamos lá. Então, a esposa, verso 4, não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim o marido, e também de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim a mulher. Você casou, os dois são uma só carne, seu corpo não lhe pertence. Por isso que nem todo mundo pode casar, porque não está disposto a isso. Não está disposto a abrir mão da sua vida de solteiro, da sua privacidade, da sua intimidade. No casamento, os dois são um. Os dois são um, como está dito aqui. Não se privem, verso 5, não se privem talvez por, aqui, o que eles queriam, né? Tinha gente perguntando, Paulo, nós podemos fazer jejum de sexo no casamento? Assim, eu quero passar 30 dias sem ter nada com meu marido para poder me dedicar a Deus. Resposta de Paulo, não se privem um ao outro, a não ser, Paulo diz, tá bom, mas nessas 3 condições, não se privem um ao outro, a não ser talvez mútuo consentimento. Você não pode chegar em casa e dizer assim, marido, a partir de hoje eu resolvi que nós não vamos ter nada por 15 dias. Não. Se você quer fazer um jejum de sexo, tem que ter a concordância do outro. Não pode chegar lá e dizer, é assim. Sexo não é moeda de troca no casamento, como alguns fazem. Não é moeda de troca. É dívida, como nós já falamos. Então, primeiro, mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicar à oração e depois retome a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por falta de domínio próprio. O diabo sabe exatamente o que acontece quando o casal passa muito tempo sem ter relações. Quem é casado tem relações, de repente alguma coisa acontece, passa um tempo, a pessoa se privando um do outro, a gente sabe o que acontece. Cedo ou tarde a natureza humana vai prevalecer e o adultério está batendo a porta. Eu vi a história, já contei aqui, vou contar de novo, que vocês já devem ter esquecido. Essa é a vantagem, né? Da gente contar coisas e a igreja esquece, né? Quem pode contar a mesma piada 10 vezes, vocês riem do mesmo jeito. Então, tinha esse homem bem casado, que era muito rico, aí, de vez em quando, ele pegava a lancha dele, o iate dele, ia para alto mar pescar. Ele levava o marinheiro, que ia com ele, e Dona Maria, que era a cozinheira da família, trocentos anos lá, uma senhora, né? Então ele levava a Dona Maria, o marinheiro passava 5 dias, 10 dias lá no mar. E aí um dia o pastor procurou ele preocupado, disse, meu irmão, você se ausenta demais do lar, né? Isso é perigoso, o irmão é bem casado, eu sei que vocês são bem casados, e você de repente passa esse tempo todo aí, pastor, não se preocupe não, eu sei exatamente a hora de voltar. E que hora é essa, meu irmão? Disse, é quando eu começo a achar Maria bonita. Então está na hora de voltar para casa. Então, meu irmão em Cristo, quando você começar a achar Maria bonita, está na hora de voltar para casa. Está na hora de voltar na casa. Muito bom. Digo isso, verso 6, como concessão e não como mandamento. Aí vem aqui, ó.
Eu queria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Lembra que eu falei que casar é dom, ficar solteiro é dom também? Um, na verdade, de um modo, o outro de outro. Aos solteiros e viúvas eu digo que seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Paulo não tinha mulher. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque o casamento foi dado, entre outras coisas, exatamente para isso, para a satisfação legal do desejo lícito sexual. Se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Se você está solteiro, ardendo em desejos, é melhor casar. Tá certo? Melhor casar. Pergunta: Paulo, eu posso me separar? Resposta de Paulo, verso 10. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Aqui ele está se referindo a Gênesis 3 e a resposta de Jesus em Mateus 19. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, porque se casar, comete adultério. Ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se divorcie da sua esposa. Basicamente, Paulo responde com aquilo que Jesus já tinha dito em Mateus 19. Não separa, não separa. Ele está falando aqui para o casal crente, não é? Está falando para casal crente. Aí a pergunta: mas e se o meu marido for descrente? Se o meu marido for descrente, eu posso me separar? Resposta de Paulo, verso 12. Aos outros, que outros? É porque antes ele falou para quem era crente. Essa resposta aqui do verso 10 e 11, ele falou para os crentes. Aos outros, os que são casados com descrente, digo eu, não o Senhor. Não é que Paulo tem menos autoridade, é que Jesus nunca falou sobre esse assunto, porque Jesus estava ministrando no meio dos judeus, o povo de Deus. Os judeus casavam entre si. Mas quando o evangelho foi para o mundo, surgiu essa situação nova, de gente que se convertia e a esposa não se convertia. A esposa se convertia, mas o marido não se convertia. Paulo não está aqui defendendo casamento de crente com descrente, ele está olhando o status quo, é a situação. Tem um casal em que um é crente e o outro é descrente. Posso deixar o descrente para me dedicar a Deus? Resposta de Paulo: se algum irmão tiver casado com uma mulher não crente e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. A sua esposa é descrente? É. Ela vem para a igreja? Não. É difícil em casa? É. Ela consente em morar com você? Consente. Não divorcie dela por conta disso, porque religião é mais antiga, porque casamento é mais antigo do que religião. Foi primeiro estabelecido antes do processo religioso. E a mesma coisa, verso 13, se uma mulher estiver casada com um homem não crente e esse concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Então a resposta de Paulo: não, não e não. Não se divorcie. Com uma exceção, e aí Paulo acrescenta mais uma causa que poderia dar base para uma separação. Primeiro ele diz quais são os motivos, né? Pulei isso aqui. Por que você não deve se separar do seu cônjuge descrente? Verso 14. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, agora porém são santos. Santificado, como é que o descrente pode ser santificado se nem crente ele é? Santificação é alguma coisa que acontece com quem é crente. Mas é que a palavra santificado aqui está sendo usada no seu sentido literal, separado, distinto, marcado. Dois exemplos para vocês entenderem. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito, foi comprado por Potifar, que era um oficial do faraó, um homem rico, ímpio, idólatra, e diz lá que ele colocou José como administrador da sua casa. E o que é que o texto diz? Que Deus abençoou a casa de Faraó por causa de José. A presença de José santificou o ambiente em que ele vivia. Outro caso, Abraão. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. O que é que Abraão perguntou? Se tiver, depois de muita discussão, se tiver 10 justos na cidade, o Senhor destrói a cidade? Qual foi a resposta de Deus? Se tiver 10 justos, eu vou poupar a cidade por conta dos 10 justos. Como não tinha, Deus tacou fogo do céu lá em Sodoma e Gomorra.
Mas mostra que se tivesse 10 justos, eles teriam impedido o juízo de Deus sobre aquela cidade. Sodoma teria sido santificada por causa da presença dos 10 crentes lá. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo: não se separe do seu cônjuge descrente, se não há motivo para isso, porque ele é santificado pela sua presença, ele é abençoado pela sua presença, e os filhos também, como está dito aqui, não é? Seus filhos também são santos, E aí Paulo dá a exceção, e com isso eu vou terminar minha aula. Verso 15: mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Se a iniciativa é do não crente, então que se separe. Nesse caso, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua esposa? Se o descrente quiser ir embora, e isso for irremediável, depois de todas as tentativas, ele ainda persiste em ir embora, então a parte crente pode deixar ele ir embora, e está implícito nas palavras: Deus, você não fica sujeito à servidão, de que ele é livre para casar uma segunda vez. Pastor, mas eu sei que eu sofro lá, ele já me traiu, já me abandonou, mas talvez eu salve ele, talvez Deus me use para salvar ele. Paulo diz: você não sabe, não é? Verso 10, como é que você sabe, mulher, se você vai salvar seu marido? Como é que você sabe, marido, se você vai salvar sua esposa? Há situações, e aqui eu incluo violência doméstica, que se enquadra aqui, que é o pior tipo de abandono. É o abandono de corpo presente, né? Abandonou, mas fica para bater. Então, justifica, é crime, né? E justifica uma separação que permite um novo casamento, está incluído aqui em abandono. Em resumo, sobre essa questão de separação. Na igreja reformada, nas igrejas que seguem os símbolos de fé de Westminster, que são as igrejas presbiterianas, divórcio somente com 2 bases, só se acontecer uma dessas 2 coisas: primeiro, adultério, e segundo, se a parte descrente abandonar a parte crente. Aí, nesse caso, é possível a pessoa que é vítima, ela pedir e obter o divórcio, casar-se uma segunda vez. Se houver separação que não seja por esses motivos, então Paulo diz: então não case, né? Então não case, ou então que se reconcilie. Se casar com outro de qualquer maneira, palavras de Jesus, vai estar cometendo adultério. É grave, é sério, muito. Então pensa bem, que deu jovens aqui, pensa bem antes de casar. Volto a falar sobre solteirice como uma opção. Não quero desencorajar casamento, e ao mesmo tempo eu quero, nesse sentido. Olha aqui, Ana é minha sidekick, né? Ela fica me ajudando aqui. Solidão, relacionando-se com Deus e com o próximo, é um livro escrito por Lou Priolo para quem está enfrentando a solteirice, e a solidão é uma das coisas que vem também. Muito obrigado, Ana. Muito bem. Ora pelo pé dela, viu, para ficar boa. Pronto, gente. Tem tempo para pergunta, pastor? Acabou. Então, o pastor tem uma pergunta aqui, e aí nós vamos dar oportunidade para quanto tempo, mais ou menos? Umas 3 perguntas aí. Eu sei que ninguém tem pergunta sobre isso. Alguém me arruma uma aguinha aí, por favor? Já achei. Pastor. Pastor, é só nesse último ponto, você citou um negócio e eu queria só entender se ficou implícito isso que veio à minha mente. Você falou que o espancamento, violência doméstica é considerado abandono, e você depois disse que isso só seria para a parte não crente, por assim dizer. Está Excelente. Implícito que alguém que faz isso pode ser considerado não crente? Excelente. Vem a pergunta. Pastor, a mulher crente, né? O casal crente, a mulher procura o pastor e diz assim: pastor, meu marido me bate constantemente. Ele me agride, e o marido é membro da igreja. Acontece, viu, gente? Acontece muito, muito. Né? Violência doméstica dentro da própria do casamento cristão.
o pastor deve, primeiro, orientar a mulher a que ela denuncie o marido, porque isso é crime. Isso é crime, tem que denunciar, segundo a lei brasileira. Aqui também eu creio que deve ser a mesma coisa. Chamar o cidadão e tratar com ele. Se ele se arrepender, se ele pedir perdão, reconhecer que errou, mudar o comportamento, o divórcio não é necessário. Se a mulher aceita conviver com ele, então pode continuar. Mas se ele se mostrar impenitente, endurecido, não se arrepende, não muda, então ele vai ser excluído da igreja, aquilo que Jesus disse, considera como gentil e publicano. E uma vez que agora ele é considerado como descrente, a mulher tem o direito de casar uma segunda vez. Então existe um processo para que isso aconteça. Tá? Por favor, diga, querido. Pastor, aqui em Mateus 19, 9, eu, porém, vos digo, quem repudiar, não sendo por causa de relação ilícita, e casar com outra, comete adultério. Está em colchete, e o que casar com a repudiada comete adultério. Sim. Vamos supor que o marido abandonou a mulher e resolveu se separar porque ela queimou o arroz, como o senhor disse. E ela foi abandonada. Não configura aqui um abandono em que ela teria o direito de um outro casamento? Não. Deixa eu explicar aqui. Está em colchetes porque o escriba, o escriba que copiou, um escriba que copiou Mateus, ele... veja Mateus 5, todo mundo, por favor. Mateus 5, porque isso é uma pergunta que muita gente diz. Mas, pastor, aquela parte lá não está entre colchetes? Na sua Bíblia, quando uma parte aparecer em colchetes, é porque tem manuscritos antigos que não trazem aquela parte, e, portanto, os editores da Bíblia, eles ficam em dúvida se é original ou não. Então, eles não têm certeza suficiente para tirar do texto, nem certeza suficiente para deixar no texto. Por isso, eles colocam entre colchetes para avisar o leitor, existe dúvida sobre se esse texto realmente está no original. Então, tem dúvida lá em Mateus 19 se Jesus disse aquilo, não é? Mas em Mateus 5 não tem. Tem a mesma passagem, só que não tem colchetes nenhum. Olha aí, ó, Mateus 5, 31. Também foi dito, palavras de Jesus, aquele que repudiar sua mulher deve dar uma carta de divórcio, referindo lá a Deuteronômio 24. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, então não tem colchete aqui, e se casar com outra, expõe a mulher, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, não sei se era essa a sua pergunta. Não está em 19, mas está no 5. Configura abandono, sim, configura, e a mulher está livre para casar outra vez. Está livre. Não, mas é no caso do casamento, veja só, se o casamento foi desfeito por causa de adultério ou por causa de abandono, a pessoa que sofreu o adultério e a pessoa que sofreu o abandono, ela pode casar uma segunda vez. Eu talvez não esteja entendendo sua pergunta, então é melhor você me procurar depois em particular para eu sentar, a gente toma um café. Diga. Corre, Davi, corre, Davi. Eu creio que o que o pastor está dizendo foi ilustrado na mensagem que o pastor Renaud pregou hoje aqui, que você tem alguns textos que são complementados por outros textos no mesmo evangelho. Você tem o texto paralelo de Mateus 19, não, esse é o 19, de Mateus 5, você tem o texto de Lucas, que vão complementar o significado disso aí. Ou seja, por algum motivo, o que Jesus estava explicando ali, ele não disse que era por relações sexuais ilícitas, ou seja, ele não trouxe a razão da exceção, mas em outro lugar tem a razão da exceção. Ele trouxe a razão. Então, é por isso que a gente fica com o completo. E o completo é que, quando você é inocente, você tem a possibilidade de casar novamente. Mas outra vez. Mas não deixa de me procurar depois, não, para a gente conversar sobre isso, tá bom? Outra pergunta.
Pastor, uma pergunta aqui. És tu, GB? Estás no 220 ainda ou voltou para o 110? Acho que agora eu já acalmei um pouquinho. Não estava ele no 220, gente? Salva de palma para o GB, gente, por favor. Nossa! Nossa! Vamos ver se eu aplaudo depois se fizer pergunta. Vamos ver, né? Não é sobre batismo, não. Ainda bem. Então, eu conheço irmãos em Cristo pessoalmente há anos e que foram instruídos, eles eram casados por uma segunda vez, já vários casos, e eram instruídos em determinada igreja que eles tinham que divorciar da segunda esposa e voltar com a primeira. O texto base é esse de Lucas 16, 18, que o Senhor fala: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e quem casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. A defesa dessa igreja é que isso aqui é um adultério perpétuo toda vez que existe intimidade conjugal. Uhum. E eu já ouvi, né, no nosso círculo reformado que o texto... Aí que está minha pergunta, me corrija se eu estiver errado. O texto grego não permite essa interpretação de adultério perpétuo, senão que é um pecado cometido uma vez só. Sim. E quando a pessoa se arrepende, o Senhor perdoa e aquele casamento é abençoado. É isso mesmo? Sim. Okay. Exatamente. A pergunta é: qual seria a solução? Eu vou ilustrar com um caso que me aconteceu. Pode terminar? Não. Tá. Já terminei, eu vou ilustrar com um caso que me aconteceu quando eu era pastor lá em Goiânia. Não sei se eu já contei aqui para vocês, mas se não é bom mais uma vez contar com a falta de memória de vocês. Isso é ótimo. Assim que eu assumi o pastorado da igreja, chegou um homem para mim dizendo assim: pastor, eu queria trazer uma situação para o senhor, eu queria ser restaurado na igreja. Eu fui disciplinado aqui na igreja porque eu era casado, líder da mocidade na igreja. Eu abandonei minha mulher, simplesmente parei de gostar dela e a igreja me disciplinou por isso. Eu casei uma segunda vez, sou casado uma segunda vez. Meu primeiro casamento não acabou por adultério, nem por abandono. Minha mulher era mulher. Eu simplesmente parei de gostar dela e não queria mais ficar com ela. Casei com outra e estou frequentando uma igreja em Brasília. E lá eu senti que eu errei, que fui disciplinado em Goiânia, estou frequentando Brasília, sinto que errei, queria restaurar a minha membresia, queria voltar a ser membro da igreja. Fui lá falar com o pastor e o pastor disse: você tem que ir na igreja de Goiânia e resolver seu problema lá, porque o problema foi lá. Aí ele disse: por isso eu estou aqui para conversar com o senhor. O que é que eu faço? Meu Deus do céu, quais são as opções? Mandar ele se separar dessa primeira mulher, casar com a segunda mulher para casar com a primeira? Nunca. Né? Porque seria mais um divórcio, já está tudo errado. Né? Quando chega para a gente, já chega só o novelo, a gente não sabe nem onde está a ponta do nó para puxar. Então, seria mais um divórcio. Né? Então, nunca essa solução de separar da segunda para voltar para a primeira. Já está consumado. Eu disse para ele: você reconhece que você pecou e que você errou quando se separou da sua primeira mulher sem motivo? Ele disse: sim, eu reconheço. Hoje eu vejo isso. Você reconhece que quando você casou com a segunda, você cometeu adultério diante de Deus e é pecado diante de Deus? Sim, eu vejo isso também. Eu digo: você está disposto a dizer isso diante da igreja, diante da sua mulher, diante da sua ex-mulher? Está disposto a assumir isso e pedir perdão? Eu disse: estou, pastor, o que for necessário eu faço. Falei com o conselho da igreja aceitou a solução. Domingo à noite, terminado o culto, chamei ele à frente e expliquei. A igreja o conhecia, né, perfeitamente, sabia do caso e eu disse... Perguntei para ele se ele estava arrependido, ele explicou, pediu perdão, explicou nada, ele confessou, pediu perdão à ex, que não estava lá no culto, é claro, mas que certamente teria notícia daquilo, pediu perdão diante de Deus, estava até emocionado, não é, chorando. A esposa dele estava sentada no banco, ele pediu perdão a Deus por ter feito o casamento em choro também, e nós então restauramos a comunhão da igreja com uma cláusula somente: você não pode assumir nenhum papel de liderança. Você não pode assumir, você não pode ser presbítero, diácono, professor de escola dominical. Qual é a razão? É uma razão pragmática. Você tem um serviço de chá, aquela china que você só usa quando chega gente importante na sua casa, para servir um chazinho.
Só, por exemplo, quando eu vou, você não serve, mas quando o Vitalino vai, você põe lá aquele negócio. Aconteceu que no manuseio caiu uma xícara e ela quebrou. Você pegou e colou aquela xícara, mas fica evidente que ela está com uma rachadura. Então, ela ainda funciona, dá para tomar chá. Mas você vai colocar ela na bandeja e trazer para o visitante? Não, né? Claro que não. Então, é o caso de algumas pessoas. Pecados trazem consequências. Ele foi perdoado, né? Foi restaurado, mas o pecado traz consequências. A xícara está quebrada, ele não pode ficar na vitrina. Ela fica lá escondida, servindo, né, nos bastidores, mas não na liderança. Porque a palavra de Deus diz que o casamento do líder, do homem de Deus, ele tem que ser exemplar. Então, nesse caso, é um caso em que eu acho que ele não deveria assumir nenhuma dessas posições. Tá bom? Eu espero ter respondido, GB. A última. Pastor, Rapaz, só está dando pastor perguntando hoje, eu estou perdido. Vai, Nil. tranquilo. Não, eu já vi alguns apologetas, até mesmo contrapondo a questão do romanismo, da Igreja Romana, usando 1 Coríntios capítulo 4 sobre a apostasia, falando daqueles que pregariam até contra o casamento. Né? Aí o senhor citou aqui agora que existe a possibilidade do solteiro, da solteirice, ser uma opção de vida, e até usa o apóstolo Paulo, que é mais ou menos a apologia que a Igreja Romana usa, para falar que os seus sacerdotes não podem casar para estarem mais disponíveis à obra. Como é que fica essa situação? Porque às vezes alguns apologetas reformados citam a igreja encaixando em 1 Timóteo 4, e aí a gente tem essa possibilidade também de que talvez seja melhor que o obreiro seja solteiro, no caso usando o apóstolo Paulo. É porque eles não leem o texto todo. O apóstolo Paulo diz assim: eu digo isso como concessão e não como mandamento. E no final aqui ele diz, ele diz aqui: eu gostaria que todos os homens fossem como eu, sem casar. Entretanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, o problema com a Igreja Católica é que ela fez disso uma lei. E é obrigatório. Se você quiser ser padre, você tem que renunciar ao casamento, aos bens e a tudo. Você tem que fazer voto de pobreza, castidade e fidelidade. Então, obrigação. Paulo vê isso como uma concessão e algo voluntário. Se você quiser viver uma vida de solteiro, você pode. Tem base, tem ajuda, tem exemplos na história. Se você quiser casar, você pode também. É bíblico, está correto. É o padrão normal, não. É o padrão geral de Deus, com exceção da solteirice. Então, é uma questão voluntária. O problema com a Igreja Católica, ela transformou isso num sacramento, inclusive, chamado ordens. É um dos sacramentos da Igreja Católica. E essa é a grande diferença. Então, nós não obrigamos os nossos pastores a serem eunucos, né, por conta do reino. Se algum quis misericórdia, né? Se aqui o pastor. Com essa eu acabo. Pronto. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.